Gente, bom início de semana. Estamos no 12º dia, né? Espírito de conselho, hoje nós estamos iniciando. Então, você que está aí no Instagram, seja bem-vindo. Nós que estamos aqui também no Zoom, porque as nossas gravações, elas ocorrem no Zoom. E você que está aí, se quiser vir para cá, na nossa bio, né, tem o link do nosso grupo do Zoom, e lá nós disponibilizamos esses links onde nós nos encontramos aqui. Então, nós vamos falar sobre o espírito de conselho. E eu quero aqui desde já orar, né? Vamos orar, porque é uma semana, né? Nesse espírito de conselho. Que o Senhor derrame, né? Sobre mim, sobre vocês, esse espírito. Pai, ó Senhor, nós agradecemos por mais uma semana, por simplesmente esse dia como um presente. O presente da vida, do respirar. O presente, Pai, do buscar a nossa libertação. O presente que o Senhor nos concede de estarmos juntos, de estarmos aqui, Pai, diante das redes sociais e assim também junto daqueles que estão conosco diariamente, convivendo conosco. Nós convivemos juntos, em família, no significado de igreja, independente de placa ou não, mas nós nos reunimos. E o Teu nome, Pai, tem que ser unicamente glorificado. Yeshua, nos banha com Teu sangue, que essa semana seja uma semana, Pai, onde que o espírito de conselho, ele recai sobre nós. Que como uma chuva grandiosa da primavera, a nossa mente, o nosso corpo, ele venha receber porções. Ele venha receber, Pai, da chuva grandiosa. E nesse momento agora nós venhamos estar recebendo e que adentre nos mais profundos poros do nosso ser, que espiritualmente entre em nossas veias, altere o nosso sangue. Se há algumas partículas ligadas, Pai, à genética de Amon, à genética de Edom, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos use hoje, para que seja um dia em que nós iremos pedir que o Senhor, por suas infinitas misericórdias, o qual nós nos arrependemos, e que esse arrependimento venha trazer uma mudança nas 4 partículas genéticas do nosso ser. E aqui nós agradecemos, Senhor, em o nome poderoso de Yeshua. Amém. Amém, gente? Então nós vamos fazer a leitura da palavra que está em Jeremias 49, verso 20. Portanto, ouve o conselho do Senhor. Ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa dele. Shalom, Alessandra. Shalom, Adriana. Essa é a palavra base. E aqui nós pegamos basicamente uma palavra que é conselho. Esse conselho vem de uma raiz. Shalom, Marilda. É etzar, que significa conselho, desígnio, propósito. E aí, a raiz dessa palavra é ya'at, que tem essa raiz primitiva de avisar, consultar, dar conselhos, aconselhar, deliberar, planejar, consultar, conselheiro, onde ele participa, não só sendo só ele, mas um grupo em si, ou fazer consulta,
trocar conselhos, ou também tem um ambiente negativo de conspirar. Hoje nós vamos falar sobre poderes de oração. Se você for analisar esse texto de Jeremias 49, você vai analisar contextos também de restauração. Profecias ligadas a Jeremias, com palavras inspiradas pelo Eterno, que foram destinadas a nações vizinhas de Israel. Shalom, Glenda! E aqui, vocês que estão no Zoom, essas profecias destinadas a Amon, a Edom, e se você for descer, nós não vai dar tempo de descermos, falar sobre Damasco, Elão, entre outras. Essas nações, elas foram abordadas especificamente, de mensagem por mensagem, diante de Jeremias, revelando justiça, revelando também oportunidade de arrependimento e reconciliação. E aí nós paramos para a minha vida e para a tua vida. Mesmo diante da justiça divina, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento e de reconciliação. E eu e você, quando nós avançamos, esse avançar não condiz com a palavra do Eterno, nós nos infectamos, ou as nossas gerações já são infectadas com uma genética alinhada a populações ligadas a Amon ou a Edom. Eu vou focar nessas duas hoje. Jeremias, ele oferece a visão diante do plano de Deus para com aquelas nações. E uma importância para o arrependimento. Para buscar reconciliação com quem? Com o Criador. A primeira nós estamos analisando, se você for analisar Jeremias 49, do 1 em diante, você vai ver, falando sobre Amon. Se você vai buscar sobre Amon, a raiz genealógica, a genética que ultrapassa famílias por famílias, são dos descendentes de Ló. E eles foram chamados à atenção, onde que um julgamento divino veio sobre Amon. Esse povo, nesse período, quando nós vamos analisar, estudar, eles vieram do leste, eles estavam habitando ali, no leste do Jordão. E ali o profeta Jeremias faz a comunicação da advertência divina para esta nação. Começou a exortar para que eles viessem a ouvir a voz do Eterno e também considerar as consequências das suas ações. Começou com a advertência. E aí, o tom sério, como profeticamente veio trazendo uma profundidade. Jeremias aqui como um profeta, mensageiro do Eterno, transmitindo aqui essa mensagem. E não era simplesmente uma previsão, gente. Amon, a mensagem para Amon era para que eles tivessem essa oportunidade de arrependimento. E eles viessem mudar a sua rota. Quantos de nós estamos convivendo com pessoas, estamos ouvindo pessoas, estamos sendo liderados por pessoas, e o Senhor nos dá a oportunidade de um arrependimento, para que nós venhamos mudar a nossa rota. E aqui, essa nação estava tendo essa oportunidade. Você já foi direcionado para mudar de rota? Você já analisou e quantas vezes o Senhor colocou na tua cabecinha que essas pessoas que você
está convivendo, tudo. Porque nação quer dizer sociedade, gente. Convívio, pessoas. Se eu for direcionado em dizer que, espera, esse meu convívio aqui com essas pessoas que, exemplo, eu não bebo, eu não fumo. Então, o convívio com essas pessoas vai afetar. Se for para fumar, eu não fumo, mas o cheiro vai entrar nos meus pulmões e, diretamente ou indiretamente, eu serei afetado. Da mesma forma, a bebida, eu serei afetado. Entre N coisas, Shalom Nilzete, o Senhor está dizendo, ó, povo, vocês que moram nessa cidade, os filhos de Amon, porque esses agora, eles adoravam Moloque. E eles estavam possuindo a terra de Gade. E aí o Senhor desperta diante da realidade da possessão. Isso, Isabel, nos ferimos da mesma forma. Dizem que é até pior, né? Aqueles que cheiram é até pior. Dizem, né? Então, Amon, eles estavam tendo posse de Gade, só que pertencia aos israelitas. Jeremias aqui diz que vocês estão ocupando um território que não lhes pertence. E aí acendeu o que, gente? Sinal. E eles adoravam a Moloque. E para eles agora estava chegando esse conflito e a destruição de Amon. E aqui, essa profecia de Jeremias relata que Israel herdaria lá aquele território que Amon havia ocupado de forma ilegal. Essas cidades seriam devastadas, especialmente seus sacerdotes e os príncipes de Moloque, o qual era Moloque, essa divindade pagã, adorada por Amon. Shalom Kellen. E eles, por conta disso, seriam levados a cativo. Contudo, para esse povo, o Senhor trouxe uma infinita misericórdia, justiça e misericórdia, possibilitando arrependimento, restauração. Agora, gente, os filhos de Edom. Os filhos de Edom são os vermelhos, os descendentes de Esaú. Lembram? Descendentes de Ló e agora descendentes de Esaú. Quando você vai analisar esse texto, Jeremias 49, do verso agora 7 ao 22, você vê agora Jeremias contra Edom. E aí Edom, ele vem com o que, gente? Soberba. Lembram? Ali tem um contexto muito de idolatria ligado a Moloque. E agora eu quero trazer para vocês genética. Muitas genéticas hoje, de muitas pessoas, ligam-se a Ló, geneticamente, e a purificação, a alteração genética, ela vem diante do sangue de Yeshua. Vocês que estão conosco sabem, a nossa luta de libertação está atrelada a uma alteração genética. Nós acreditamos nisso. E nós vivenciamos isso. Porque isso é que é libertação. Desde a mais profundeza sanguínea. Digamos que desde a medula óssea por aí. E agora, Edom. Ele vem com essa genética dos vermelhos, dos descendentes de Esaú.
e a genética de Edom, em que muitos se rastreiam nessa genética ainda, vem com soberba. E aqui, para com a soberba, há um castigo de destruição de Edom. Deus vai aqui mais profundo, alertando e penetrando diante da soberba e da arrogância do povo de Edom. E aqui, gente, veio o juízo que nos aguarda. Deus aqui ele descreve a raiz genética de um povo por atitudes orgulhosas, presunçosas. E por conta do orgulho, da presunção, todas as garras ligadas ao contexto de Leviatã terão grandes consequências por conta dessas atitudes. Aqui, nesse contexto, fala que a sabedoria de Edom é simplesmente uma tolice, porque ela é uma sabedoria falsa. Quem nunca foi enganado por aqueles que se dizem sábios, só que era... Gente, vocês nunca viram pessoas soberbas que conhecem muita coisa, mas são soberbos, são orgulhosos? Genética de Edom. Quem nunca viu um líder, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que vomita o orgulho, a soberba, que ele próprio se idolatra? Falsa sabedoria para o eterno é simplesmente considerada uma tolice aos olhos dele. E para essas pessoas, olha bem o que eu estou te falando, genética de Edom, elas se autodestroem. Há uma autodestruição. Você não faz nenhum trabalho, ela se autodestrói. Você só coloca nas mãos do Senhor. Senhor, ela se autodestrói. Jeremias aqui, ele aponta para essa crueldade de Edom. Gente, Edom saqueava, ela abandonava os órfãos, os pobres. Eram tantos comportamentos. Foram esses comportamentos que levaram com que Edom houvesse destruição. E aqui tem uma intensidade de juízo que cairá sobre Edom. Edom não sofrerá só, gente. Não sofrerá só com quem é seu inimigo. Edom sofrerá até com seus próprios aliados. Fortes consequências. Atacarão Edom. Vamos para o início? Eu vou me aprofundar muito de Edom hoje. Gênesis capítulo 25. Vamos para o início? Gênesis capítulo 25. Verso 27. Ser misericordioso, resposta de Deus de algo hoje. Amém, Priscila. Vamos lá. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú.
e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura? Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? E então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Tem muita gente que simplesmente despreza aquilo que o Senhor colocou sobre sua vida. E aqui, gente, vem o início de todo o contexto de Esaú. Esaú, ele vem de uma raiz de manipular. Esaú é peludo. O filho mais velho de Rebeca, né? E, digamos que irmão gêmeo. Estava apenas faminto. E a bênção divina ficou com Jacó. Quando nós vemos nas raízes, na mais profunda raiz, ele é aquele que vem pressionar, é aquele que vem espremer. Edom é aquele que quer simplesmente exprimir, exigir algo, manipular. O hedonismo, da mesma forma que foi rejeitada a primogenitura, é quando eu e você rejeitamos o que Deus nos deu. É tão complicado. Se você conseguiu resgatar aquilo que você rejeitou o seu chamado, seu dom, rejeitou quem você era, rejeitou a tua própria vida, não querendo fazer nada que o Senhor te delegou. Você rejeitou até pessoas que te iam colocar e ativar o teu chamado, iam ativar a tua vida, e você rejeitou. Rejeitou um tempo em que o Senhor estava te chamando. Não era só a pessoa, era o teu tempo para com Deus, e você rejeitou. Não se tratava da pessoa, mas do propósito da pessoa, que era a tua oportunidade de você ser ativado. E você rejeitou o que era primeiro, o que Deus te deu como primeiro. E aí bate o orgulho. E nos tornamos um orgulhoso como Esaú. Onde que o prazer, ele estava querendo prazer para se alimentar, se torna maior do que a dor. Tudo que está ligado ao prazer e ao orgulho é hedonismo. E aqui sabemos que toda idolatria, diante de todo o contexto, ela é um nível de orgulho. Quem é idólatra é orgulhoso. Quem é idólatra não volta atrás e diz: nossa, eu errei. Abram Malaquias capítulo 1, gente. Tá fazendo sentido para você, gente? Malaquias capítulo 1.
capítulo 1, verso 1. Olha, Nara. 5, 1. Capítulo 1, e o verso 1 ao 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Nossa, gente. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Gente, para sempre. Querido e querida, no deserto, você pode até gerar. Aonde você está, você pode até gerar. Muitos de vocês estão diante de um gerar no Senhor, e muitos já abandonaram. Estão achando que esse deserto elas irão gerar em plenitude. Não, vocês podem até gerar, mas não desfrutarão da plenitude que o Senhor deseja, porque vocês rejeitaram. Edomitas, vocês recuaram, preferiram a idolatria e a religião do que simplesmente cumprir o seu propósito. Entregaram, não só edomitas. O Senhor deu uma oportunidade, como deu a Amon. São só idólatras. Porque quando alguém é idólatra, quando toca no seu ídolo, no seu ego, aquele que é idólatra e que tem um ídolo guardado, só fere o seu ego. E aí essa pessoa se revolta. Se estava conosco, essa pessoa é a primeira a nos falar mal. Ela fez uma anotação. Guardou. Os edonitas guardam. Na hora certa, eles vomitam tudo. Eles já são premeditados. Você nunca conviveu com alguém que, enquanto ela estava no seu meio, ou você estava no meio dela, você era a melhor pessoa. Agora, quando você saiu, nossa, ela já tinha uma lista completa de você. Nada prestou. Tudo que você fez, nada prestou. Ela foi furiosa, orgulhosa. E aí, ela destilou todo o ódio para com você. Mas ela tinha guardado tudo. Ela é premeditada. O ego é um altar e Deus abomina. Sim, Adriano. Querido Edonita, você pode até gerar no seu deserto, querido, mas você abandonou. Você vendeu. Vendeu para quem? O próprio inimigo, o cavaleiro das trevas. E aí você não vai desfrutar
Infelizmente. Misericórdia, Senhor, profundo, com certeza em momentos que estávamos querendo satisfazer as nossas vontades com as coisas deste mundo, não devemos ouvido aos que anunciavam a palavra de Deus. Muitas vezes eu me afastava para não ouvir o que aquelas pessoas tinham para falar. Nossa, amém. Apóstolo do céu, que palavra reveladora de um contexto que aconteceu ontem, muito revelador em off. Amém. Fãs, fãs, mas nada está bom, só misericórdia. Isso mesmo, Anara, eu vivi isso, é terrível. Gente, quando toca no ídolo, você já pegou dizer assim, olha, isso daqui é das trevas. Eu quero, o Senhor está dizendo para você desfazer disso. Nossa, aquilo aí é o ídolo dela, da pessoa. Tocou na ferida. O Senhor não quer mais você assim. O Senhor quer que você se afaste disso. O Senhor quer que isso aconteça. Nossa, você tocou no ídolo em Edom, no ego. E aí há uma revolta. E a pessoa começa a não só se tornar, ela simplesmente há uma declaração que ela é um hedonista. Tocou na ferida, confrontou a alma, acabou. Gente, isso passa pela genética dos hedonitas. Sabe por onde passa essa genética, gente? Desculpem as mulheres aqui, tá? É pela mãe. É pela mãe, querida. Essa genética, ela passa de geração para geração pela mulher. Vocês já observaram que as mulheres são mais propensas a cair na idolatria? Elas idolatram o que ela nem imagina. Elas podem idolatrar, gente, não só o que é religião, quando ela está realmente, ela idolatra até o próprio esposo. Ela idolatra um filho. Não viu aquelas mães que o filho parece que é o pai? Ou o pai dela, que manda nela? É porque ela idolatra, ela massageia. Gente, a Isabel colocou um carro. E nós idolatramos coisas que nem imaginamos. A casa, ninguém pode tocar aqui, qualquer sujeirinha. A mulher já fica, briga com o esposo, com os filhos. É idolatria, querida e querida. O cachorro ou qualquer coisa fez algo lá, acabou. As mulheres são mais propensas a cair na idolatria, que elas nem imaginam. Elas são propensas a cair no orgulho, ligado ao empoderamento arredondo. Libertação, Kellen. Vamos para 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. O verso... Eu vou fazer uma leitura e a gente vai até um certo ponto, para não alongar muito. Então, Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és.
o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Lembrem da palavra caminho. Por que caminhos subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Tem tanta gente achando que está no caminho do Senhor e da glória, mas está no caminho do deserto de Edom. Ou entrou há pouco tempo, que nem sabe, regrediu. Era para avançar, mas regrediu. 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: aí, ó Senhor, o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Ei, você que está se escondendo. Você que tem um dom está se escondendo. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sob as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Ei, querido, não está com todo mundo, não. Você sabia? Você pode estar percorrendo um lugar achando que aquela pessoa está com a palavra do Senhor. Toma cuidado. Serpente. Serpente. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ó, geracional. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, profeta é meio valente, né, gente? Ora, pois, trazei-me um tangedor, ou seja, gente, um tocador, um instrumento de corda, podendo ser Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se, o que, gente? A oferta de manjares. Olha onde finaliza tudo. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vocês sabem o que eu estou falando aqui? Eu não vou falar em público. Como se sela algo com oferta. O caminho de Edom, gente, é um caminho de deserto. É um caminho de orgulho e de soberba. A pessoa não poderia se meter nisso. Josafá
quase que fala. O meu Deus é o teu Deus. Não é, querido. Quando você sai de algo, nem todas as pessoas que falam de Deus significa que é o meu Deus. Toma muito cuidado em querer abraçar todas as coisas. Toma muito cuidado. Não ora, não busca o profeta antes de ir e, digamos que, foi buscar um problema. A solução é você. A chamada do profeta. O que estava infectado estava junto. O rei de Edom estava junto. Eliseu disse: o que eu tenho contigo? Gente, aqui nós colocamos o profeta como um conselheiro. O espírito de conselho. Entenda, os israelitas aqui são os que são da parte da aliança, da casa do Eterno, mas eles cultuavam falsos deuses. Eles tinham aliança com quem estava na idolatria. Eliseu pediu, né? Digamos que um chofar, um tangedor. E aí ele foi profetizar. Querido, você que tem o chamado, você que se acha, você que é profeta, o altar está ligado ao profeta. O profeta está ligado à adoração. O profeta está ligado à profecia. Nós precisamos julgar o altar. Se o altar não estiver alinhado, a condução estará desajustada. Me desculpe, mas não tem como seguir. Você que é líder, como é que vocês acham que as suas ovelhas estão seguindo? Que tipo de caminho? Primeiro é você que tem que julgar o seu próprio altar. Como é que você está? Agora você que é alguém que está debaixo de uma liderança, e você sabe muito bem quem você é, e sabe como o altar está, e você ainda segue. Se o altar não está alinhado e ajustado, a profecia é contaminada e desajustada. Não há frutificação. Isso mesmo, Nara. Há uma simples visão e não há frutificação. Se quem está ali no altar é o líder, e ele está queimando algo fora da vontade do Eterno, tudo é destruído. O líder e o liderado. Não há prosperidade, só há deserto, só há Edom. Se desse altar só há ferida, só há idolatria, é quando nós entendemos a questão dos altares. Altares trazem a presença do Eterno. É o que manifesta a pessoa diante do Eterno. A adoração não é feita de qualquer maneira. O queimar ali não é feito de qualquer maneira. Muitas das pessoas vão para ambientes espirituais
e são contaminados com uma falsa adoração e egrégoras. A adoração verdadeira, ela vem diretamente do Pai. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que ligares no céu, ligado na terra. Espírito e corpo. E a ligação entre alma, o rasgado véu. O som sendo um instrumento de canção que vai regendo a nossa vida diante do altar que é santo. Quando eu estou desconcertado, quando você se autoavalia em que você e o seu próprio pecado você leva de qualquer jeito, os seus liderados, da mesma forma, não avançam e você não vê a manifestação do Eterno sobre o teu meio. Você se engana e engana outros. É isso o Evangelho? Um som que sai desconcertado, o som de Edom, não vem do Eterno. Apenas nós invocamos demônios e achamos que estamos invocando o Eterno. Vocês sabiam que existem espíritos que trazem consagrações sobre música, adoração, até palavra? Gente, nós estamos em um tempo profético. A imagem que você delibera e estabelece. Nós estamos passando por uma contaminação agora há pouco. Está entrando a política. O som que você traz, a adoração falsa e o altar em que você ergue, falso ou verdadeiro? Elias fez tudo. Depois de ouvir a voz de Jezabel, da idolatria, a idolatria por político, ele teve vontade de morrer. E aí, gente? Todo o enfrentamento. Depois ele tremeu para uma mulher, para a idolatria. Lembram? Não só a ela, mas deixou entrar a multidão de vozes das egrégoras que foram liberadas, alimentando algo, um falso profético, uma adoração falsa. Você pode estar junto, você pode estar em meios, sociedades, igrejas, ambientes, convívios. Mas analisa. Gestos, palavras. O que foi criado desde a sua igreja local? Acolhemos, ajudamos, suporte. No fim de tudo, aqueles que são hedonitas, vivem na inversão e na mentira, no orgulho que deixou infectar, não quis, não aceitou ser curado pelo Eterno. E o Eterno diz: eu vomitar-te-ei. Criou uma própria imagem dele próprio para ser adorado. Criou um estigma mesmo. Uma voz profética falsa. Criou uma imagem estabelecida dele próprio. Altares contaminados. A língua que foi ali, a conexão que estava ali, a manifestação que estava ali, das trevas, cheio de feitiçaria,
criou torres. Às vezes nós criamos isso sobre líderes, e é o que eu digo muito aqui, até pelo fato de a maioria ser mulher. Não cria imagem, não cria esses fortes ídolos sobre a minha pessoa, porque você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é. E é o que nós queremos fazer você e nascer em você uma imagem de que você é rei e sacerdote, assim como a palavra assim o diz. E você precisa entender a palavra profética não como um açoite de língua. Pelo contrário, esteja perto de pessoas que queiram fazer você avançar. E comecem a tirar essas imagens distorcidas desde a sua própria vida, você olhando para si mesmo. Porque muitas pessoas saem de ambientes de igreja também como vítimas, elas que foram as que se rebelaram, mas os seus corações simplesmente estão infectados com o maligno. Apenas isso. Nós temos que quebrar essas torres de Edom. Retirar essas imagens. Destruir essa função de Satanás. Parar de dar voz a isso. Por quê, gente? O meu e o teu altar precisa de uma oferta. E essa oferta é Yeshua. E Deus está te chamando. Assim como muito chamou para sair do ambiente da mentira, do ambiente de Edom, do engano, do orgulho, para criar um ambiente de verdade, onde que a oferta não é contaminada pelo ofertante. Ela está em ordem, assim como o altar deve estar em ordem. Então busca, determina em tudo que tu vai colher, se será em altares malignos, depositados, porque ali se passa um sangue, ou não. Como é que tá as tuas ofertas de palavras? A tua vida em si. Porque o teu altar, ele é determinado pela verdade ou pelo engano. Israel, idolatria. E aí Yeshua diz, em espírito e em verdade. Eu e você, pelo Espírito, com Yeshua dentro de nós. É essa que é a verdade. Então, o que hoje nós viemos tirar é dom, idolatria, orgulho. Sair deste caminho.
ser propenso a cair na idolatria, no empoderamento. Pai, nós oramos agora. Nós te pedimos por tuas misericórdias, ó Eterno. Recai sobre a nossa vida o teu maravilhoso poder. Das águas que correm e descem como chuva sobre o nosso ser. Nos lava de toda a genética de Edom. Nos limpa de toda a impureza, desde as raízes de Esaú. Senhor Deus, nós te pedimos, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Pai, porque nós queremos, nós aceitamos, nós não vendemos nada de primogenitura para ninguém. Nós assumimos aqui, erguemos este altar. Nós queremos que seja queimado cada vez mais, Senhor. Limpa-nos. Nós queremos passar pelo fogo. Nós queremos ser passados pelo fogo, Senhor. Porque o teu fogo não nos consome. Meu Deus, que o Espírito do Eterno comece agora a passar por cada lar, retirando as infecções de Edom. Pai, que as portas sejam abertas agora. Nós clamamos pelos teus anjos, Senhor, que essa semana, desde os ouvidos que estão infectados por vozes malignas, que o martelo seja agora, diante da justiça do Senhor, esse órgão que é profundo e faz parte dos ouvidos, ele seja agora tocado, Senhor. E a justiça do Eterno recaia e que esses espíritos malignos, Senhor, saiam dos ouvidos agora, na autoridade do nome poderoso de Yeshua. Nós oramos aqui, Senhor, te pedindo um selar agora do óleo da unção, para que esses espíritos saiam, as raposinhas saiam agora, que os teus filhos sejam selados e que os vossos ouvidos comecem a escutar as vozes ligadas a ti, Pai. E assim nós ligamos entre terra e céu, céu e terra. E as vozes das serpentes sejam silenciadas agora. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia. E que nesse momento agora, em arrependimento, pedimos que o Senhor nos lave. E as águas que estão nas profundezas dos ouvidos sejam purificadas agora. Sejam banhadas e que o Espírito Santo comece agora a pairar sobre elas. E os sentidos do ouvir agora seja ativado no nome poderoso de Yeshua. Nós selamos aqui, Pai. Te agradecemos. Amém e amém. Shalom, shalom, gente.